O Ministério Público pediu, junto ao Tribunal de Contas da União, o bloqueio de bens do ex-presidente Jair Bolsonaro, do governador afastado do Distrito Federal Ibanez Rocha e do ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres. Vamos a Brasília ao vivo com o repórter Theo Cury, que tem os detalhes. Boa noite, Theo. Oi, Felipe, boa noite para você, uma ótima noite para quem nos acompanha. Pedido feito, então, por Lucas Rocha Furtado, subprocurador do Ministério Público, que atua perante o Tribunal de Contas da União, pedindo o bloqueio de bens de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que hoje teve uma ordem de prisão expedida contra ele, e do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ele argumenta ao ministro Bruno Dantas, do TCU, o seguinte, o subprocurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Em razão de processo de tomadas de contas e do vandalismo ocorrido no Distrito Federal no dia 8 de janeiro de 2023, que provocou inúmeros prejuízos ao erário federal, solicito que seja decretada a indisponibilidade de bens. Além dos três, Jair Bolsonaro, de Anderson Torres e de Ibanez Rocha, o subprocurador também solicita o bloqueio de bens de outros responsáveis, sobretudo de financiadores mencionados em atos ilegais, todos esses atos relacionados. Então, a invasão à Praça dos Três Poderes, furando um bloqueio da Polícia Militar e da Força Nacional de Segurança Pública e invasão dos prédios públicos, principalmente do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, com, além de invasão, depredação do patrimônio público. Felipe. Muito obrigado, Theo, pelas informações. E hoje, durante sessão do Senado, o senador Flávio Bolsonaro saiu em defesa do pai Jair Bolsonaro. Ele chamou os atos criminosos que ocorreram em Brasília de lamentáveis e criticou a associação do pai com os ataques. Ele disse que o pai está lambendo as feridas após a derrota na eleição. Acompanhe. Esse ato triste, lamentável, injustificável na nossa casa, me somar às palavras de Vossa Excelência e, em especial, presidente, na parte que o senhor coloca da individualização das responsabilidades. Isso é fundamental, porque nós tivemos um presidente da República que, por 4 anos, repetiu a exaustão que sempre jogaria dentro das 4 linhas da Constituição. E não apenas no discurso. O fez na prática, mesmo entendendo que, em vários momentos, foram usados atos contra ele fora da Constituição. Então não queiram criar essa narrativa mentirosa, como se houvesse alguma vinculação de Bolsonaro a esses atos irresponsáveis. O presidente Bolsonaro, como muitos aí já falaram, após os resultados das eleições, ficou em silêncio, se recolheu e está lambendo as feridas. Nessa expressão que muitos estão usando aí, é o que ele está fazendo, praticamente incomunicável. Depois das eleições, está lambendo as feridas. Ele mesmo não citou a palavra derrota. Citou, Clarissa? Eu tive a impressão, porque a gente falou aqui, mas Flávio Bolsonaro falou de lamber as feridas, o que se associa à derrota. Eu digo isso, Lucas. Eu até fui conferir agora o Twitter do presidente Jair Bolsonaro. A gente chama de presidente só porque já teve o cargo, mas é ex-presidente da República. Ainda mostra Jair Bolsonaro como presidente da República Federativa do Brasil. Ele próprio jamais assumiu direta e expressamente que perdeu as eleições para o Lula. O máximo que ele fez na live de despedida, no dia em que viajou para os Estados Unidos, foi dizer assim, perde-se uma batalha, mas não perderemos a guerra. Ele não transmitiu a faixa, mas agora o Flávio diz que está lambendo as feridas após as eleições. Será que precisou haver tudo isso e uma possibilidade de responsabilização do Jair Bolsonaro para começar a haver algum reconhecimento da derrota? Como nós vimos comentando, o presidente, por um período bastante expressivo, ele ficou em silêncio, porque ficou sem discurso, ao mesmo tempo temeroso do que iria dizer, que pudesse colocá-lo em vias de um problema potencialmente judicial ou de perder a possibilidade de ser uma liderança de uma eventual oposição realista ao governo Lula e, de outro lado, ao mesmo tempo, a preocupação em não demonstrar fraqueza, não demonstrar fragilidade, para não perder esse apoio entusiasmado de uma base mais radicalizada, de uma franja mais radicalizada, que é esta que a gente vê convocando para essas manifestações em frente a quartéis generais, apostando em soluções militares
como equacionamento da situação política brasileira. Então, nesse vácuo de discurso, no receio de perder de um lado ou perder de outro, o presidente Bolsonaro preferiu se omitir e desaparecer da discussão pública, apareceu em alguns lives, em alguns momentos. Também é possível supor que ele estivesse afetado pela tristeza, pela derrota na eleição, é natural imaginar isso. Mas o principal motivo, a meu ver, para esse silêncio em que ele se manteve durante tantas semanas foi essa dificuldade de encontrar um discurso que mantivesse todas essas bases, todas essas alas que o apoiam e que poderiam apoiá-lo, que as mantivesse mobilizadas em torno da sua figura. Depois que o caldo entornou da maneira como entornou no dia 8 de janeiro, algo que maculou profundamente não só o bolsonarismo, como também a figura dele próprio, com uma repercussão negativa internacional, aí essa ausência de discurso acabou pegando muito mal, ao extremo para ele, e alguma coisa precisou ser sinalizada e precisou ser dita. Pelo menos o Flávio Bolsonaro abertamente condenou essas manifestações vândalas, essas depredações, como sendo atos abomináveis e lamentáveis na democracia brasileira. Pelo menos ele disse isso explicitamente. Foi dito aqui que o presidente da República em si não chegou a expor de forma explícita essa condenação. Ele disse que apenas os atos fugiam à regra, mas ao menos o seu filho, o parlamentar, o Flávio Bolsonaro, pelo menos ele deixou clara essa condenação, e é bom que seja assim. Obrigado, Lucas. Só deixando claro aqui que quem fez o pedido de bloqueio de bens, Bruno, do Jair Bolsonaro, assim como do Ibanez e do Anderson Torres, foi o Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas da União. Portanto, esse pedido foi feito ao Tribunal de Contas da União, o TCU, que ainda vai decidir a respeito. Quer dizer, o TCU pode negar, por exemplo, o bloqueio de contas de Jair Bolsonaro. A gente vê que já tem medidas gravosas contra o Anderson, contra o Ibanez, para chegar no Bolsonaro. Esse caminho jurídico aí pode ser mais demorado, pode não chegar nunca, isso a gente vai ver de acordo com os desdobramentos. Você acha que esses pedidos e quais pedidos se sustentam? Nesse caso específico do pedido de bloqueio de bens, é um caso sob a jurisdição do Tribunal de Contas, porque se tratam de agentes públicos ou ex-agentes públicos. Então, eles também estão sujeitos a essas medidas sob jurisdição do Tribunal de Contas. É um primeiro passo, um procurador fez esse pedido, o procurador Lucas Furtado, do Ministério Público de Contas, e esse pedido vai, então, agora, provavelmente vai receber um relator entre os ministros do Tribunal de Contas, e depois vai ser feita, assim, normalmente é feito, um processo de averiguação, e isso vai ser, eventualmente, se aceito esse pedido, vai eventualmente ser julgado pelos ministros do Tribunal de Contas. Mas o Tribunal de Contas é um tribunal bastante politizado. É um órgão associado ao Congresso Nacional. É vinculado ao Poder Legislativo. São nomeações eminentemente políticos. Quase todos os ministros ali são ex-parlamentares e de diferentes grupos políticos. Então, vai ser provavelmente uma batalha política ali dentro também. Exatamente. Clarice, o que você destaca aí dessas novas informações? Eu acho que tem um componente muito político nessa medida, como a gente está comentando aqui. Eu acredito que não dá para a gente retirar a política desses acontecimentos. Mas, dito isso, a gente tem que lembrar que houve aí dezenas de milhões de reais em prejuízos e pessoas que eventualmente sejam responsabilizadas, venham a ser responsabilizadas por isso, têm que arcar com parte desse prejuízo. Isso acontece em qualquer ação judicial, né, gente? Você entra com uma ação contra alguém que está te devendo alguma coisa, e aí o que faz? Faz-se um pedido de bloqueio de bens para que essa pessoa não esvazie as próprias contas e não tenha que arcar com esse valor e alegue depois, não tenho dinheiro para pagar, então não vou pagar essa conta, no momento em que a sentença sair, caso a sentença aponte que ela é responsável. Essa é uma medida legal básica, um critério legal básico que atinge qualquer tipo de cidadão dentro de um processo legal. Houve um pedido do MP de Contas para que o TCU analise se é o caso de fazer esse bloqueio de bens. Caberá ao TCU avaliar se existem
nas investigações, indícios suficientes para justificar o bloqueio de bens dessas pessoas que estão sendo apontadas. A gente tem que lembrar, e a gente também está falando de política e de notícia forte, grande, com repercussão internacional, então não dá também para a gente fingir que o factoide não existe, né? Então, é um momento onde muitos agentes querem ganhar protagonismo, querem ganhar visibilidade. Cabe às autoridades brasileiras, ao devido processo legal, garantir que esse tipo de pedido não acabe se transformando numa plataforma política para uma ou outra pessoa. Então, isso vai ter que ser analisado à luz da Constituição e dos resultados dos indícios que vierem nas investigações. Se o Tribunal de Contas entender que há sinais suficientes para bloquear os bens dessas pessoas, que eles parecem ter responsabilidade, deve-se sim bloquear para que eles ajudem a pagar a conta, caso eles venham a ser condenados por esses atos. Hélio, a julgar pelas declarações do Flávio Bolsonaro, a alegação de Jair Bolsonaro vai ser que não tem nada a ver com isso. E não é uma questão simples de responder, porque politicamente, sem dúvida, ele vai ter que responder por tudo que ele falou e a ligação que está na cabeça das pessoas entre o que ele falava e defendia e o que aconteceu. Administrativamente, no caso de Brasília, como a Clarissa falou, existe uma responsabilização administrativa de quem estava lá, responsável pela segurança pública e tal. Também tem esse tipo de coisa. Mas a gente está falando aqui de responsabilização legal. E aí a questão é um pouco mais delicada, porque quem foi lá e fez, e são grandinhos, as pessoas que foram lá são grandinhas, cometeram esses crimes, essas vão ter que ser responsabilizadas, pagar por isso, como você mesmo mencionou, além de criminal, também com multa para cobrir os danos, etc. E eventuais, como o Bruno estava mencionando, eventuais mandantes cúmplices. Mandantes e cúmplices pagam em mesmo peso com a pessoa que comete o crime. Mas aí vem a questão, então o que é considerado um mandante cúmplice? E aí, você vai, sei lá, o pessoal vai assaltar um banco, o cara que está dirigindo o carro sabe que eles vão assaltar, está investido naquilo, está fazendo parte, é um comparsa, então ele é cúmplice. E aí, claro que ele tem que ser responsabilizado. Um sujeito que alugou o carro, sem saber por que os caras faziam, claramente não pode ser cúmplice daquilo, porque ele não sabia, ele não estava investido nisso. Eu acho que essa tentativa esse pedido do MP de bloquear as contas do Bolsonaro não tem nexo. Não tem nexo lógico e não tem nexo causal legal. Porque o Bolsonaro está nos Estados Unidos, o que ele tem a ver efetivamente com o crime? Para ele ser comparsa, cúmplice, legalmente, né? Não estou falando, de novo, só para esclarecer, estou falando que politicamente a narrativa pode ser colocada, tem que ser responsabilidade politicamente, sim, a gente está discutindo isso, mas falando legalmente, ele tem que... Cadê? O que ele fez? Ele facilitou? Ele incentivou? Ele foi lá? Ele participou? Ele é comparsa disso? E não me parece que tenha lógica nesse caso específico. O que você está falando é que, até o momento, de acordo com o seu raciocínio, não apareceu uma prova concreta de ligação direta do Jair Bolsonaro com esses atos no domingo, em termos de organização, a despeito de responsabilidades morais e políticas, etc. Exato. Lucas, quer complementar alguma coisa? Fica à vontade. Não, só dizer que eu concordo totalmente com o que o Hélio disse e a impressão que me passa é uma impressão de violência, mais uma vez, assim como aquele assodamento em afastar o governador eleito do Distrito Federal, bloquear bens do ex-presidente da República, que ainda se anuncia como presidente nas redes sociais, né? Bloquear os bens dele com base nessa vinculação que politicamente é perfeitamente razoável, da maneira como ele se portava e da reação que isso provocou nessas franjas radicalizadas, mas associá-lo diretamente ao que aconteceu, ao ato perpetrado no dia 8 de janeiro de forma efetiva, prática, direta, e por conta dessa associação já bloquear os seus bens, a impressão que me passa é de uma violência, sinceramente. Diga, Bruno. Complementando eu não conheço o processo, mas esse é um pedido cautelar para uma medida preventiva que se usa antes da constatação final da responsabilização da culpa.
para evitar que um potencial criminoso se desfaça dos seus bens, né? Então, é bom lembrar que é uma medida cautelar, preventiva, para eventualmente... E pode ser desfeita depois. Pode ser desfeita. Se bloqueia, depois desbloqueia, caso se avalie. Todos os tipos de ações, pode ser uma ação trabalhista, pode ser uma ação dentro de um inventário familiar, isso acontece todos os dias na justiça, né? Então, eu acho assim, primeiro, o pedido de bloqueio nem foi concedido, né? Mas acho que fazer o pedido, se o MP avalia que a gente tem, querendo ou não, Bolsonaro nos Estados Unidos, junto com Anderson Torres, no meio dessa discussão, tem alguns indícios que talvez o Ministério Público de Contas tenha entendido que, olha, eu acho que é suficiente para a gente pensar em bloquear os bens dessas pessoas para que elas possam pagar caso sejam responsabilizadas. Se eu processar o Felipe aqui por algum motivo, algum mal aqui que ele tenha me feito, se eu entrar com uma ação contra ele e estiver me devendo dinheiro... Ele não te deu tempo suficiente. Eu vou virar assim, eu falei, o Felipe tá me devendo dinheiro, então eu vou pedir para o meu advogado ir lá e falar, olha, bloqueia, entra com um pedido, ele tem isso, eu tenho um monte de mensagem aqui do Felipe me devendo dinheiro. E aí fala, olha, bloqueia as contas deles enquanto vocês analisam se ele tem culpa ou não. Sim, mas... Isso existe em todas as ações, em todas as áreas. Mas tem que haver indícios claros. Tem que haver indícios. Indícios claros e tal, que até Tem agora a gente não viu. E acho que tem que aguardar o processo de análise por parte do TCU. Sim, mas eu não acho o pedido em si um grande absurdo, não. E também existem abusos na permanência da vigência dessa medida, porque não é raro nós vermos no Brasil 5 anos de bloqueios de bens, 6, 7 anos de bloqueio de bens, antes do caso sequer passar na primeira instância para ser julgado. Então, a gente viu recentemente bloqueio... Existem abusos também para isso. Que eu preciso chamar o break. Não, recentemente teve bloqueio até de banco por causa de conversa de WhatsApp. O Lula teve dinheiro bloqueado durante muito tempo, gente. Vamos lembrar. Os bolsonaristas estão achando ruim o bloqueio de bens do Lula? Em ações das quais ele acabou não sendo responsabilizado? Então, né? Mas tem o que Lula ter é outro nível. 2 pesos, 2 medidas. O peso tem que ser igual. Não, outro nível de condenação, de provas, de evidência, de tudo que aconteceu. Não, eu só estou dizendo que o bloqueio de bens é uma coisa corriqueira em vários tipos de ações a serem demandadas. Não acho uma violência isso ser pedido. Muito bem, depois a gente continua esse debate, só quero deixar claro que eu não estou devendo nada para a Clarissa, além da água do intervalo, então vamos a ele.